Em nome do Pai que me criou, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecendo a Deus desde já, rezando, né, Pai Nosso, pedindo e agradecendo por essa graça de podermos estar lendo, estudando esses escritos, que é um grande privilégio para nós, estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura, então, é do capítulo 34 do volume 1. Pela primeira vez, a alma sai do corpo, irresistivelmente atraída por Jesus, num sofrimento que, neste estado, ele comunica à alma. Agora, enquanto via Jesus com o aspecto já descrito, de sua boca me enviou um sopro, que me investia toda, e me parecia que Jesus me atraísse com aquele hálito, e comecei a sentir que a alma saía do corpo. Sentia-me realmente sair de todas as partes da cabeça, das mãos e até dos pés, sendo esta a primeira vez que me sucedia. E dentro de mim comecei a dizer: agora eu morro, o Senhor veio para me levar. Quando me vi fora do corpo, a alma teve a mesma sensação do corpo, com essa diferença que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não. É um corpo de luz. Portanto, senti um temor, mas Jesus continuava a enviar-me esse alento e me dizia: se te causa tanta dor estares privada de mim, agora vem junto comigo, porque quero consolar-te. E Jesus tomou o seu voo, e eu tomei o meu junto dele. Giramos por toda a abóbada do céu. Oh, como era bonito passear junto com Jesus! Agora apoiava a cabeça sobre o seu ombro e com um braço atrás de suas costas e com a outra mão em sua mão. Agora Jesus se apoiava em mim. Quando chegávamos a certos lugares onde a iniquidade mais abundava, oh, quanto sofria meu bom Jesus! Eu via com mais clareza os sofrimentos de seu coração adorável. Via-o quase desmaiar e lhe dizia: apoia-te em mim e me faz partícipe de tuas penas, pois não resiste minha alma ao ver-te sofrer sozinho. E Jesus me dizia: amada minha, ajuda-me, que não posso mais. E enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e derramava uma amargura tal que sentia apenas mortais. Quando entrava em mim esse licor tão amargo, sentia entrar como tantas facas, pontas, flechas que me trespassavam de lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz. E voltando a alma ao corpo, participava esses sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer o sofrimento? Só o próprio Jesus era minha testemunha, porque os outros não podiam mitigar, diminuir minhas penas, estando naquele estado de perda dos sentidos e esperando quando convinha ao confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos e não me restava mais que dar o último respiro, oh, quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava de seu coração e, ó, como me sentia voltar à vida.
depois de seus lábios vertia um licor docíssimo, e assim se anuviaram as penas. Então, a gente já tem uma narração, né, de momentos assim, como ela está fazendo uma narração de coisas que ela lembra, né, o livro do volume 1 assim, são memórias. Mas ela já tinha falado um pouco sobre a forma que Jesus comunica a ela, né, retirando ela do corpo. Então, mas aí agora ela está querendo dizer como foi que aconteceu esse primeiro momento. Então, ela lembra de um primeiro momento que ela lembra que saiu do corpo. E aí ela tá lembrando a memória dela. Então não tem ordem. Se você for olhar esse livro, não tem uma ordem perfeita. É de acordo com o que ela vai lembrando e ela vai colocando os temas, né? Então ela tá falando agora sobre o que ela lembra desse momento. Ela viu Jesus muito belo, muito bonito, com 18 anos de idade, né? E aí ele vem nesse momento que ela lembra, que ele apareceu para ela, que ele enviou esse sopro, que investiu ela e ela foi atraída, né, de uma forma irresistível a seguir Jesus. Com esse sopro, né, que cheiroso, né, que ela falou que ele tinha um hálito cheiroso, perfumado. E ela ficava toda apaixonada e podia seguir Jesus para onde fosse, né? Que ela iria de tanto amor que ele transmite nessa aparência, né, que ele apareceu tão bonito e belo para ela. E com aquele hálito, comecei a sentir que minha alma saía do corpo. Então, a primeira vez que ela percebeu isso, tá? É o momento que ela está narrando pela memória do primeiro momento. Sentia-me realmente sair de todas as partes, da cabeça, das mãos e até dos pés. Sentiu mesmo que estava saindo, sendo esta a primeira vez que me sucedia. E dentro de mim comecei a dizer: agora morro, o Senhor veio para me levar. Então, a Nossa Senhora também saía do corpo. Ela narra. E por que que Deus permitiu que tivesse um livro onde Nossa Senhora narra que sai do corpo? Porque para poder não acharem estranho que a Luísa sai do corpo. Porque outras almas nunca narraram essa experiência. Se elas saíram do corpo, elas nunca narraram por causa para não misturar a doutrina católica com doutrinas esotéricas, né? Espiritismo, essas coisas, eu acredito que os padres têm um cuidado muito grande. Mas como surgiu livros, né, da vida de Nossa Senhora, como da Santa Ágreda, tal, que fala que a Nossa Senhora saía do corpo e ia para o céu. Então, aí tinha que, né, aí já era possível aceitar que Jesus pudesse fazer esse ato de levar a alma, né, retirando a alma do corpo. E daí não era estranho esse momento, essa situação mística para essa alma, né, especial, que é a Luísa. Então é muito importante entender que a igreja, com certeza, ela pode até ter tido outros santos que tiveram esses momentos aí com Jesus, mas só que eles não deixaram muito claro para os leigos, né, esses conteúdos, ou não deixaram a gente ficar sabendo. Mas no caso da Luísa não pôde evitar, porque ela fazia isso muitas vezes, né? E aí, como a Nossa Senhora também, acontecia com a Nossa Senhora dela sair do corpo e ir para o céu, a Luísa também não teria problema de agora que está revelado que Nossa Senhora fazia isso, né? Que Deus fazia isso com a Nossa Senhora, porque não, né? Pode falar agora, liberar essa informação. Então, a igreja, ela desde que, né, aconteceu o Concílio Vaticano II, não fica tão assim preocupada de revelar essas particularidades dos santos para nós. Mas antigamente, quando a igreja estava mais fechada, antes do Concílio Vaticano II, a igreja não permitia que os leigos soubessem esses detalhes da vida espiritual. Muitas informações eram, né, eram protegidas, né? Então agora já é mais liberado. E aí não se pode dizer que isso é espiritismo, não que tem a ver com esoterismo, não tem nada a ver, né? É um dom, é uma realidade divina, espiritual, né? E que Deus é espiritual, né? Deus é espírito, os anjos são espíritos puros, Deus é espírito puro. Então não tem nada de errado. Nós temos uma alma espiritual, né? Que vai para o céu e o nosso corpo fica na terra, né? Sendo desfeito aqui na terra. Só vai acontecer a ressurreição dos corpos nos seres humanos, né? No fim dos tempos, no juízo final. Só no juízo final que nossos corpos vão ser ressuscitados, né? E voltar à vida. E só Jesus e Maria que têm os corpos no céu, né? Então, a Assunção de Nossa Senhora, claramente, ela está de corpo e alma no céu, né? Então, são detalhes importantes. Jesus também foi direto com o seu corpo e alma no céu. Então, ambos são os dois únicos que estão de corpo e alma no céu. Nem a Luísa, que viveu na Divina Vontade, tem um corpo no céu. Só a alma dela que está lá. O corpo de Luísa está no sepulcro, né, dela.
lá em Corato. Então, para vocês verem que só Nossa Senhora e Jesus realmente são as almas mais imaculadas e mais, né, dignas de mérito para essa graça acontecer. Então, por isso que são maiores que todos nós, maiores que Luísa Picarreta nessa questão, tá? Estão superiores nessa hierarquia. Então, quando me vi fora do corpo, a alma teve a mesma sensação do corpo, com essa diferença de que o corpo contém carne, nervos e ossos. Então, ela não viu diferença, né, da alma fora do corpo. Ela só percebeu que não tinha o peso do corpo, né? Não tinha essa coisa substancial do corpo. A alma é um corpo de luz, portanto, sentiu um medo, mas Jesus continuava a me enviar esse alento e me dizia: se te causa tanta dor estares privada de mim, agora vem junto comigo porque quero consolar-te. E Jesus tomou o seu voo e eu tomei o meu junto com ele. Giramos por toda a abóbora do céu, né? Então ela voou no céu. E ó, como era bonito passear junto com Jesus. Mas aí você vê que ela não narra que Jesus levou ela para um paraíso maravilhoso, aonde ficaram horas, né? Passeando juntos em meio flores. Ela não narra isso. Se fosse isso, ela narraria, né? Se tivesse esse momento ali, ela ia falar: nossa, eu fiquei muito tempo no meio de flores, no meio de um jardim, conversando com Jesus, e nós ficamos conversando muitas coisas. Não, então não aconteceu. Se ela não lembra, se não é contado, então não é, essa informação não aconteceu. Então é muito importante entender como que é isso. Para qual, o que Deus faz? Por que Deus, ele vai e faz isso com uma alma? Mas ele tem um objetivo e ele não perde tempo no seu objetivo. Então ele não fica perdendo tempo, ele não tá para brincar, ele não tá ali para brincar. Deus, ele é um ser que ele não brinca, né? Que ele não fica assim fazendo brincadeira. Se brincar com a, tem momentos que ela vai falar que ele brinca com ela, quando criancinha, né, como bebê. Mas se ele brinca, né, tem um objetivo até na brincadeira. Então, Deus não faz nada sem intenção, né, sem estar totalmente numa intenção, ainda mais aqui na Terra. Então, tudo aqui na Terra, tudo que se refere à Terra, né, agindo em direção a nós, seres humanos, tem um amor universal e tem uma importância universal. Então, ele não tá fazendo uma coisa assim só especial para Luísa Picarreta. Você vê que ele não age dessa forma, ele age de forma universal. Tudo que ele faz em direção a Luísa é visando não o bem dela somente, não a satisfação dela, mas é a satisfação divina, de alcançar o bem para todas as criaturas. Então, ele não perde tempo, né? Você vê que Deus, ele não tem essa intenção de pegar, vamos, Luísa, eu vou fazer tudo que você quiser, só você que importa, mas ninguém importa, não. O que ele faz com ela é justamente ter essa informação que ela vai contar pra gente. Ele sabe que ela vai contar tudo isso, que ela vai narrar todas essas informações que são importantes para o nosso conhecimento sobre ele e sobre as suas intenções nesses escritos. Então, Deus não, ele não dá ponto sem nó, né? Então, ele não dá ponto sem nó. Então, claramente, essas informações chegam a nós porque ela tem que narrar tudo pro padre. Então, todas as coisas que aconteceu com ela, ela tem que narrar. Se ela não narrou que Jesus falou, é com você, só você que importa, mas ninguém nesse mundo importa. Então, não, ele não trabalha dessa forma. Tudo que ele faz em direção a Luísa é universal. É para a finalidade de trazer o bem para todos nós, através dela. Então, é muito importante entender isso. Agora apoiava a cabeça sobre o seu ombro e com o braço atrás de suas costas e com outra mão em sua mão. Era até dar detalhes, né, de como ela estava apoiada nele. Agora Jesus se apoiava em mim. Quando chegávamos a certos lugares, olha só que interessante, onde a iniquidade mais abundava. Então, em vez de levar ela para um jardim maravilhoso e ela conhecer anjos, santos, conversar com pessoas, Nossa Senhora, blá, 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 né? Ele pega e leva ela no lugar onde mais, é a primeira viagem dela. E ele leva ela no lugar onde mais tem pecado, onde o pecado está mais poderoso ali, onde está mais forte a iniquidade das criaturas humanas. Olha só. Olha o que Jesus vai mostrar para ela, né? O pecado. Impressionante, né? Coisas negativas, horríveis. Ofensas das criaturas, aquilo que mais doía no coração dele. Aquilo que leva as almas para o inferno, né? Então, ele mostrou para ela o quanto ele sofria ao ver essas coisas. Olha só a intenção de Jesus, como é interessante, né?
Eu via com mais clareza, então, os sofrimentos do seu coração adorável. Então, você está vendo que ele só pensa em conquistar a atenção da Luísa para a finalidade para o qual ele quer ela. Ele só trabalha nesse grau de objetivo constante de traçar essa missão da Luísa. Ele não vem para brincar, né, de casinha com a Luísa. Ele vem para forjar o caráter da alma dela, para ela poder cada vez mais estar plenamente unida a ele e focada. E uma coisa que me chama muito atenção é como se Jesus, que é Deus, né, através de Luísa Picarreta, está querendo ensinar a todos nós seres humanos, nestes tempos, que ele não quer mais ser desconhecido e visto como um ser misterioso. Ele está querendo abrir todos os nossos, né, todos os seus segredos para nós. Ele está querendo revelar, né, tudo, revelar tudo, abrir todo o seu coração, desabafar tudo o que ele tem guardado secreto, que a gente acredita, né, que não precisava que ele contasse para nós, porque a gente pensava, ele não sofre. Deus não sofre nada. Deus, ele é sempre feliz, sempre onipotente, onisciente, onipresente. Ele é grandioso, ele não nem encosta em nós. Nós somos míseras formigas, podemos nos matar que ele não tá nem aí. Não é assim. Então, você tá vendo como Deus, ele importa. Ele criou o ser humano e ele não retira o seu apoio. Ele não retira o seu contato conosco. Ele não se retira de nós. E muitas pessoas pensam que Deus não tá nem aí com o ser humano que ele criou. Que ele deixa o ser humano que já tem inteligência se virar sozinho nos 30. Não. Claramente, Jesus, ele vem mostrar, através da Luísa, atitudes de que ele quer que nós tenhamos conhecimento pleno do que ele pensa de nós e do que ele deseja de nós. E que ele trabalha desde sempre, desde quando criou o ser humano, ele criou para que o ser humano seja aquilo que ele quer. E não tem conversa fiada para Jesus. E ele trabalha incansavelmente para alcançar o seu objetivo nas almas humanas. Então, ele mostra que ele está sofrendo muito, mostra o sofrimento dele para Luísa com clareza. O seu coração, que é a humanidade de Jesus, é o coração dele, né? É ele humano, divino, porque ele não tem como separar mais Jesus da humanidade, tá? Ele é agora sempre humano e divino ao mesmo tempo. Ele é Deus, mas ele está sempre humanamente. Ele tem um corpo humano, ele tem uma mente humana, ele tem uma voz humana. Então, ele humanamente é o nosso rei e o nosso governante. E ele tem a intenção de nos curar, né? Ele já nos salvou, mas ele, né, ainda fica trabalhando com os seus méritos, com o seu sangue, ainda enquanto nós estamos aqui. Né, querendo nos salvar, querendo nos resgatar, querendo nos mostrar qual o trabalho que ele realiza em direção a nós para nos santificar, né, para tudo que ele deseja de nós e fazer-nos voltar à ordem primordial da criação, para o qual nós fomos criados. Temos essa consciência de que nós não fomos jogados aqui à toa, mas fomos criados para dar uma satisfação para Deus. Então, por isso ele mostra para Luísa os seus sofrimentos, mostra o quanto ele se importa com o homem que está se matando na terra. Né, o homem que está se rebelde, que está desleal ao projeto para o qual Deus o criou. Eu criei ele para ser isso, para ser aquilo, e olha só como ele é. Ele vai falar para Luísa várias vezes. Eu criei o ser humano para ser assim, 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 assim. Eu planejei, eu quero que seja assim. E eu não vou ficar descansado enquanto eu não alcançar o meu objetivo no ser humano. Isso é muito incrível. Isso é maravilhoso. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que não desiste da criatura, mesmo depois de ter dado seu sacrifício para nós. Ele não desiste de nós e ainda não está satisfeito com o que ele fez. Tem mais ainda. Tem um terceiro feed, tem uma santificação. Então, ele não descansa. Daí ele vem revelar para Luísa e para nós o quanto que o seu coração sofre. Ela viu ele quase desmaiar. E lhe dizia, apoia-te em mim e me faz participante dos teus sofrimentos, pois não resiste a minha alma ao ver-te sofrer sozinho. E isso que é muito interessante, né? Ele vem participar a nossas almas, não só para Luísa, mas ele vem participar a nós, que ele não quer mais ficar sozinho, que ele quer compartilhar dessas dores com a humanidade, que ele quer compartilhar com quem tiver o coração generoso e quiser fazer parte desse processo.
de resgate das almas, de santificação das almas, de correção, né, desse caminho em que as almas estão indo, né, enveredando ao pecado, enveredando à morte eterna. E ele vem buscar ajuda, entre aspas, entre os homens, entre as pessoas que quiserem se unir a ele e dar suas humanidades a ele, suas vidas a ele, para serem instrumentos de salvação e de santificação das almas. É muito incrível isso. Eu acho assim, uau, uau, uau. Que Deus lindo. E lá, e Jesus me dizia, amada minha, ajuda-me que não posso mais. Isso é muito bonito. Como que ele não pode mais? Ele é Deus. Mas ele vem fazer esse jogo, entre aspas, com ela, né? Porque ele não tá jogando de brincadeira. Mas é um objetivo interessante, né? Que ele tem para com a Luísa e para conosco, né? Da gente se importar com o que ele está sofrendo, se importar com o que ele planejou para nós e que o ser humano não quer. E ele vem participar a todos nós de suas amarguras, de seus sofrimentos, de teu, né, da sua decepção conosco. Mas ele trabalhou para nos salvar. Mas ele deu tudo possível para que possamos ser salvos e santos. E agora? Ele quer ajuda. Ela, ajuda-me, que eu não posso mais. Não é só para a Luísa que ele está pedindo ajuda. Especialmente para ela. Mas nós também agora, tendo o livro do céu, nós temos que divulgar esse livro. Nós temos que viver o que esse livro pede. Não basta só a Luísa ter escrito esse livro e acabou, e Jesus está satisfeito, está todo mundo santo. Não importa só a Luísa ter escrito. Precisa que esse livro seja plenamente conhecido e vivido pelas criaturas. E nós temos que entender que esse é o nosso chamado. O mesmo que ele pede para a Luísa, ele está pedindo para nós. Você não é, né, desligado dessa realidade. Você tem que entender que Deus, se ele chamou você, é porque ele está esperando de você um sim e uma verdade clara de que você não pode negar para ele, ao conhecer essas verdades, essa atenção que ele está pedindo para você e essa doação da sua vontade e da sua vida humana para ele. Então, quem tem acesso ao livro do céu, acabou a vida. É para ser para Deus, né? Claro que ele não obriga você, mas não é à toa que ele te chamou a conhecer esses escritos, né? Então, não é à toa. Você tem que entender que tem aí uma predestinação, uma eleição especial. Você é uma pessoa escolhida. E que ele agora chama você, ajuda-me, alma. E enquanto assim dizia, aproximava seus lábios aos meus e derramava uma amargura tal, isso também ele faz em nós, ele derrama em nós também a amargura no nosso coração, né, com as notícias ruins que a gente recebe todos os dias de sofrimentos que estão acontecendo na terra, de pecados das pessoas, de contrariedades que as pessoas estão, né, de coisas absurdas que as pessoas estão fazendo, informando aí. E ele derrama em nós essas amarguras também. E nós sentimos sofrimentos terríveis também, às vezes mortais, porque muitas vezes a gente tem vontade de morrer. Quando a gente vê algumas notícias do nosso planeta, a gente fala para Jesus, me leve embora, que eu não aguento mais ver tanta maldade. Eu não aguento ver tanta coisa ruim nessa terra. É muita corrupção, é muita mentira, é muita coisa ruim, né? Muitas vezes a gente sente penas mortais também, sente um sentimento muito amargo em nós. E é a participação, né, dessas dores de Jesus sendo comunicadas a nós, porque nós dizemos sim, divina vontade, reina na minha alma. Eu quero participar disso, eu quero ter a vida divina em mim, eu quero fazer companhia a Deus, quero que Deus me dê a sua vida para que eu possa viver junto com Ele. Quero participar da vida de Deus, não da... E nós temos que ser a nossa para poder viver da vida divina. Esse é o viver na divina vontade, né? Então ela sentia entrar como tantas facas, né, o licor amargo, como pontas e flechas que me trespassavam de lado a lado, uma dor absurda ela sentia. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz e voltando a alma ao corpo, participou também o sofrimento ao corpo, mas ela ainda estava no estado habitual dela, estava dentro do corpo petrificado, esperando que o padre viesse para mitigar as penas, né? Só o próprio Jesus era testemunha, porque os outros não podiam mitigar minhas penas, porque eu estava naquele estado de perda dos sentidos. Então, eu estava dentro do corpo, mas estava em perda de sentido, sofrendo junto no corpo essas dores. E esperando quando convinha ao confessor, porque também com a obediência se mitigava. Então, na hora que o confessor chamava ela de volta, a consciência, ela diminuía as dores, né? Diminuía as dores que ela sentia. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos, e não me restava mais que dar o último respiro
Ó, quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu vou zombar dela, porque ela quer morrer, né? Quer ir pro céu. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximou do seu coração, e ó, como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertiam um licor docíssimo, e assim se anuviaram as penas. Então Jesus mesmo veio e socorreu ela, porque o padre não veio, então ele teve que vir socorrer e trazer ela de volta à vida, porque ela estava quase morrendo de tanto sofrimento dos pecados das criaturas, das amarguras que ele sentia dos pecados. Então a gente tem que entender qual é o plano de Jesus também para nós. Não que vamos ser almas vítimas, mas vamos viver na divina vontade, com a vida divina. E se importar com o que Deus pensa e não com o que nós pensamos. O livro do céu é para a gente começar a viver do que Deus fala da vida dele. Ele está falando da vida dele, ele colocou a vida dele no livro do céu. Ele está contando como ele está se sentindo, como ele sente todos os dias. E nós estamos lendo o livro do céu, devemos viver dessa vida. Pensar só nele. Ele não está escrevendo esse livro à toa, para jogar para a gente à toa. Não, é para a gente viver da vida dele, dos pensamentos que ele está desenvolvendo aí para a Luísa, dessas verdades. Essas verdades, esses conhecimentos, é para a gente saber quem é Deus e como agora ele está agindo, como agora ele está sofrendo, como agora ele pensa. Do mesmo jeito que a Luísa ajudou Jesus, nós hoje somos aqueles que estamos vivos na Terra. E é a nossa vez ajudar Jesus. Então, não pense que você não é chamada a isso, porque você é, mas como filho da divina vontade. Tem umas particularidades extras, né? É viver a sua vida mais simples possível, aceitando tudo o que acontece, mas focado nesses conhecimentos. E fazendo com que essa vida de Deus revelada no livro do céu venha fazer a sua vida ter o sentido da palavra dele. Você vê na sua vida o sentido do que ele está falando no livro do céu. É para isso que nós lemos o livro do céu, para partir daqui você viver pensando tudo em Deus, para Deus, por Deus, em base do que ele informa no livro do céu, em tudo que ele está informando para a Luísa, que também é para nós. Então, eu espero que você tenha entendido. Pouco a pouco a gente vai se abrindo mais e mais, conhecendo mais e mais essa verdade. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Até mais. Perdão.